Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da Maratona para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esta é a 15ª parte, isso mesmo, é o vídeo de número 15. Vou começar o vídeo já te alertando que aqui no canal já tem um outro vídeo que fala da educação especial sob a ótica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então já aproveita a maratona, já vai lá, assiste o outro vídeo, presta bastante atenção, porque lá tem informações relevantes também que vão contribuir para esse vídeo aqui. E hoje a gente vai tratar da política de educação especial do Estado de São Paulo, de uma maneira geral, né, de uma maneira alargada, coisas que eu vou tratar aqui eu não tratei lá no outro vídeo e vice-versa, ou seja, eles são complementares. Bom, dito tudo isso, e a gente precisa ter uma clareza grande de que no estado de São Paulo, essa política da educação especial está em consonância com as demais orientações da União. E exatamente por essa razão, né, é que vai refletir aí essa política nacional da educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, tá? Então, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, também a educação especial é enxergada, né, é vista, é assumida de uma maneira que a educação seja inclusiva. E essa política de inclusão, ela acompanha os conhecimentos, as lutas sociais, e movimentos, né, sempre num sentido de uma educação de qualidade e para todos os estudantes. Bora lá? Bom, a gente vai começar, antes de tudo, né, antes de falar efetivamente ali, né, das políticas estaduais para a educação especial, a gente tem que pensar em termos de história e a gente tem que pensar em termos de legislação. Não é à toa que a gente vai tratar agora, olha, de marcos legais e também de marcos históricos, né? Ou seja, são eventos ou legislações que vieram para agregar, né? Que vieram aí historicamente para agregar no que a gente tem hoje de educação especial. A escola, escola de um modo geral, né? Ela sempre se caracterizou por uma educação que vai privilegiar alguns poucos, né? E aí sempre a gente vai encarar o quê? Se está privilegiando alguns poucos, normalmente a elite, você vai ter o quê? Por outro lado, uma exclusão. Então, esta situação, ela foi legitimada, né, em todas as políticas públicas, desde o Brasil colônia, desde a época da educação jesuítica. Por quê? São políticas que vão reproduzindo a mesma ordem social que a gente vive. Bom, só a partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania, né, é que o reconhecimento das diferenças começa a surgir e a identificação dos mecanismos e processos de produção de desigualdades, né, começam a vir à tona e as coisas começam a mudar, os paradigmas começam a mudar. Bom, no Brasil, se a gente vai falar de educação especial, a gente tem que ver que o atendimento às pessoas com deficiência teve início já lá na época do Império, né, do Brasil colônia, com a criação de duas instituições. Então isso aí a gente já pode colocar como um marco histórico, né? Foi, né, e é até hoje o Instituto Benjamin Constant, porque esse instituto ele foi criado em 1854, tá? E era um instituto do Império, né, para meninos cegos, tá?
hoje é chamado de IBC, né? O Instituto Benjamin Constant. Tem também, na mesma época, um pouquinho depois, a gente tem o Instituto dos Surdos Mudos, porque à época associava-se, né, a surdez a ser mudo também, a não falar, né? Hoje a gente sabe que são coisas distintas, mas em 1857 era o que tínhamos, né? O Instituto de Surdos Mudos. Depois a gente tem também o Instituto, aí já aqui bem mais próximo, né, da gente historicamente, o Instituto Pestalozzi. Evidentemente, aqui a gente está falando só de grandes marcos, né? E o Instituto Pestalozzi foi fundado em 1926 para atender as pessoas com deficiência mental, tá? Bom, em 1954 surge a primeira APAE, ó, APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ela surge em 1954, tá? E em 61, né, 1961, surge esse atendimento às pessoas com deficiência, já fundamentado no quê? Na Lei de Diretrizes e Bases da ocasião, tá? A LDB, ó, a LDB 4024 de 61, tá? Então, foi a primeira legislação, né, que vai falar, e ela fala de direitos, tá? É a primeira LDB que vai falar de direitos dos excepcionais. Em relação aí a esse nome, né, essa nomenclatura, excepcionais, deficientes, etc., neste outro vídeo que eu tenho aí no canal, que você vai dar uma olhada, eu falo mais detalhadamente de toda essa nomenclatura. E essa nomenclatura também vai mudando ao longo dos anos, de acordo com os marcos históricos, também marcos legais, e essa nomenclatura vai mudando. Hoje a gente fala pessoa com deficiência, mas à época, né, em 61, era os direitos dos excepcionais, tá? Esse direito à educação preferencialmente dentro do sistema de ensino. Mais tarde, a gente tem uma lei federal, a 5692, ela não é uma LDB, mas também não veio ao caso agora, tá? Mas é uma lei federal, ó, uma lei federal, a 5692 de 71, né, 10 anos depois, e ela vem e fala de um tratamento especial para os alunos com deficiências físicas, mentais e aqueles estudantes que também tivessem algum atraso considerável em relação à idade de matrícula, né? A idade cronológica e a matrícula, e também falava de superdotados. Bom, essa legislação, ela não promove aí a organização de um sistema de ensino que fosse capaz de atender às necessidades educacionais especiais. Mas essa legislação, ela acaba reforçando um encaminhamento para classes e salas especiais, tá? Então, são duas leis que já tratam, já falam de direito, mas mesmo assim, elas vão falando de classes especiais. A gente teve, inclusive, classes de aceleração, enfim, teve aí bastante evento, né, mudança na nossa legislação e na prática mesmo, né, do dia a dia das escolas, para chegar ao que a gente chegou hoje, tá? Bom, seguindo aqui a cronologia, depois tem uma série de outros documentos, né, legais, outras normativas, mas o MEC, olha só, em 1973, tá?
pouquinho tempo depois, ele lança um departamento específico, tá? Ele vai abrir lá dentro do MEC, dentro da estrutura do MEC, um departamento, ó, um departamento específico para a educação especial, tá? Agora, um grande marco que, nossa, garantiu aí muitos direitos é o que? A Constituição Federal de 88. Ela traz lá claramente que um dos objetivos fundamentais, né, da Constituição é o quê? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação, tá? Lá no artigo 205, ela ainda fala assim, que a educação é um direito de todos, que tem que ser garantido aí o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, veja que ela também vai falar de direitos, né? E de se abarcar e atender a todos, né? Ó, direitos. Bom, no artigo seguinte, no 206, ela fala de igualdade de condições no acesso à escola, né? Mas também na permanência na escola. Então, não é só entrar, mas permanecer. E muitos estudantes, a gente sabe, olha aí ao longo da história, que eles acabavam largando a escola por falta de condições, por falta de ter respeitado esse direito, né? Um dos princípios fundamentais, né, de ensino vai garantir aí também como que dever do Estado tá atendendo e ofertar o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. E isso está lá no artigo 208. Então, vocês vejam, olha, o 205, o 206 e o 208, que falam ali especificamente. Bom, e a gente não vai ficar só aqui na Constituição, né? Evidentemente, há outras legislações e nós temos, seguindo a ordem cronológica, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi assinado no ano de 1990, é a Lei Federal 8.069, que lá no artigo 55 ele vai reforçar tudo isso, né, que a gente está tratando agora, quando fala assim, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os seus filhos em redes de ensino regular, né? Então a matrícula tem que ser feita numa escola regular, numa escola comum. Então nada de classes especiais, nada de escolas ou institutos especializados. Passando um tempo, o que a gente tem? A Declaração Mundial de Educação para Todos. Isso também foi ali nos anos 90. E logo na sequência, a Declaração de Salamanca, em 94. Tanto a Declaração Mundial de Educação para Todos, né? E para todos são todos, tá? E a Declaração de Salamanca, de 94, elas passaram a influenciar as políticas públicas de uma forma a enxergar a educação como inclusiva. E a gente tem, em 94, a Política Nacional da Educação Especial, que está aí bem ligada à Declaração de Salamanca, que vai orientar esse processo de integração institucional, que vai condicionar o acesso às salas de educação regular, às salas comuns. Em termos de legislação nacional, logo na sequência, a gente tem a LDB 93,
94 de 96. E a 93/94, ela é muito específica no que tange à educação especial. Em vários artigos, né, ela vai pontuar, ela vai falar, inclusive teve uma alteração bem recente que incluiu um artigo todinho sobre surdos e surdos cegos, enfim, por conta aí de uma política específica que não precisaria ter este artigo. Poderia estar dentro, né, ali separado. Este artigo poderia estar dentro da parte que a educação, que a LDB trata da educação especial. Mas, enfim, a gente sabe aí a política que a gente teve recente, daí esta alteração, tá? Aliás, falando em alteração, também vá lá nos vídeos que eu fiz a respeito de atualização da LDB, né? Porque estas coisas, todas as bancas adoram cobrar na hora dos concursos, tá? Bom, a gente estava falando aí da LDB, né? Então, a LDB, ela vai definir a educação especial de uma maneira abrangente. Então, para a LDB, a educação especial, ela é transversal, tá? Ela é, ó, transversal. Ela é transversal porque ela vai perpassar a todas as modalidades. É uma modalidade, educação especial é uma modalidade, e ela vai abarcar aí todas as modalidades, todos os níveis de educação e todos os tipos de ensino. Então, vai pegar desde a educação infantil até o ensino superior. Então, todos os níveis e todas as modalidades, tá? Bom, a gente tem também uma outra legislação, né? Que são as DCNs, né? São as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial. E essas diretrizes, né? Elas são lá de 2001, a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, né, de 2001, que vai determinar o quê? Que todos os sistemas de ensino no Brasil precisam matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizarem para atender aos educandos com necessidades especiais, né, com necessidades educacionais especiais, de maneira a garantir as condições necessárias para uma qualidade de ensino para todos. Além das DCNs, a gente tem também, em nível nacional, olha, o Plano Nacional de Educação. Bom, o Plano Nacional de Educação, ele fala lá que a escola tem que ser inclusiva, atendendo a diversidade do ser humano, a diversidade humana como característica do humano, né? E também a gente tem aí mais recente uma outra convenção, a Convenção da Guatemala, ela é de 99, mas ela é muito importante porque ela afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos e liberdades e possibilidades que as demais pessoas, tá? E a gente tem ainda as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores da educação básica. E nessa diretriz que trata aí da formação dos professores para a educação básica, ela é muito específica quando fala da formação docente, que tem que ter um aspecto voltado diretamente para a diversidade, ok? Bom, a legislação também vai reconhecer a Libras, a língua brasileira de sinais, como a primeira língua para a população surda, e também uma diretriz para uso e ensino e produção de escrita pelo sistema Braille, né, para as pessoas cegas ou com baixa visão. Mas ainda
assim, com tudo isso que você está vendo, né? De marco legal, de marcos históricos, de encontros, declarações, movimentos, ainda assim, hoje em dia, a gente vê escolas que ainda precisam caminhar um pouco mais para se dizerem verdadeiramente inclusivas. Se a gente está falando, né, de políticas públicas educacionais no sentido da educação especial, a gente precisa entender que o governo precisa se pautar em informações, em dados. E como é que o governo vai obter esses dados? Este diagnóstico, né, essas informações, esta situação diagnóstica, né? Então vamos colocar assim, olha, o diagnóstico, levantamento, conhecimentos, né, que a gente tem de educação especial, ó, de educação especial, o governo obtém a partir do censo escolar. Olha, a partir do censo escolar. E esse censo escolar, o que que é? Ele é uma coleta de dados que ocorre em cada unidade escolar, seja municipal, estadual, federal, inclusive as particulares, tá? Aí nas particulares não é na escola, mas ela se dirige a uma diretoria de ensino ou uma diretoria regional e oferece lá os dados. Então, cada escola no Brasil vai oferecer os dados, né? Vai informar os dados através do censo escolar, que quem elabora, coleta os dados e faz as análises é o MEC, ó, é o MEC por intermédio do INEP, tá? Instituto Nacional Teixeira, né? Que vai colocar ali Anísio Teixeira, né? Desculpa, não falei o nome todo, Anísio Teixeira, que vai colocar aí esses dados todos à disposição. Então, são dados que são coletados todos os anos. Então, esses dados são anuais, todas as escolas da educação básica vão fornecer aí esses dados, esses indicadores de acesso. Que indicadores? Quantidade de matrículas, né, de estudantes da população alvo da educação especial, né? E isso de matrícula na rede pública, que estejam aí como inclusão nas classes comuns, oferta de atendimento educacional especializado, tem que colocar lá no censo também, acessibilidade dos prédios, se foram reformados, se não foram, como é que estão, o número de municípios, né, que vai atender, as escolas com matrícula de estudantes com necessidades educacionais especializadas, enfim, todos esses dados são coletados e aí, a partir do MEC, né, ele recebe todos esses dados e ele disponibiliza também essas informações. Por quê? Ele vai disponibilizar para estados e para municípios, para que cada esfera também dê conta aí das suas políticas, né, das respectivas políticas nesses níveis de atuação. E sendo que o governo federal tem lá a sua responsabilidade, ele também tem que emanar políticas públicas educacionais nesse sentido. E a política da educação especial, ela considera a educação inclusiva. Então, olha, a educação é o quê? É uma educação inclusiva. E inclusiva, gente, não é colocar só para dentro da escola, né? Não é só quebrar alguma barreira arquitetônica. Inclusiva porque o objetivo é garantir a inclusão escolar, né? É para garantir o quê? Essa inclusão, ó, inclusão escolar do público-alvo, tá? Ó, público
público-alvo. E o público-alvo no estado de São Paulo tem um diferencial, tá? E a gente vai ver agora. O que é? Bom, público-alvo, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno global do desenvolvimento. No estado de São Paulo é separado, né? É tratado também como transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Então, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, o estado de São Paulo considera. Então, normalmente, política pública que vai falar do atendimento do público-alvo, vai falar, olha só, pessoas com deficiência. E aí, gente, deficiência é todo tipo de deficiência, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Bem discriminado, mas é deficiência física, deficiência sensório-motor, deficiência cognitiva, enfim, é deficiência. Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que é o TGD, né? Isso aqui é um D, vamos apagar, escrever direitinho, tá? Para não restar dúvida, ó, TGD, transtorno geral do desenvolvimento. O estado de São Paulo separa o TEA do TGD, tá? Ele dá essa importância. TEA é transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação, tá? Superdotação. Então, esse é o público-alvo da educação especial, tá? Esse público-alvo precisa ser discriminado, né? Precisa saber direitinho quem é que vai ser atendido. Para quê? Para garantir o acesso ao ensino regular com participação, com aprendizagem, com direito à continuidade, a sucesso dentro da escola, porque não é só colocar para dentro, né? E também a todos os níveis de ensino, inclusive os níveis mais elevados no ensino superior. Bom, também está pressuposto aí, né, nesse entendimento de uma educação inclusiva, a transversalidade. A gente estava falando agora há pouco, né, ó, transversalidade. E por quê? Essa transversalidade, porque vai perpassar essa modalidade, né, da educação especial, vai perpassar desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, tá? Vai ofertar e vai trabalhar, né, também com essa oferta de educação inclusiva, com essa oferta de educação especial, também o atendimento educacional especializado, tá? Que é o AEE, atendimento educacional especializado, tá? Também tem como política, né, de educação especial, de uma escola inclusiva, a formação dos professores para atender esse público, né, esse público-alvo, atendimento educacional especializado, e também os demais profissionais da educação têm que estar preparados para a inclusão. Essa política pública, ela prevê também a participação da família e da comunidade, prevê aí essas questões de quebrar barreiras, né? Então tem que ter acessibilidade arquitetônica, o atendimento de transportes, mobiliário, comunicação, informações, enfim, articulando também outras secretarias de Estado na implementação dessas políticas públicas, mas também no dia a dia dessa educação inclusiva, tá? Bom, eu estava falando, né, agora há pouquinho, da Declaração de Salamanca. Ela é extremamente relevante, né? Tanto que já foi objeto aí de vários concursos que pediam, né? Ó, a declaração, opa, vou escrever certinho, né? Ó, a declaração
Clara, nossa senhora, mas que letra que eu escolhi hoje para escrever? Ó, vamos lá. Declaração, nossa, melhorou, hein? Ó, a declaração de Salamanca foi um encontro que aconteceu, né? Ó, 1994, lá na Espanha, enfim, que estabelece como princípio que as escolas do ensino regular devem educar todos os estudantes, ou seja, tem que enfrentar de frente a exclusão escolar, né? E aceitar aí as crianças com deficiência, que também vai ampliar para as crianças que vivem nas ruas, para as crianças que eventualmente trabalhem, para as crianças superdotadas, as crianças também que estão em alguma desvantagem social e as que tenham algum problema de língua, né? Tenham aí alguma diferença linguística, seja por conta de origem, né? De etnia ou mesmo de cultura. Bom, nessa perspectiva de educação inclusiva, a educação especial ela passa a constituir a proposta pedagógica das escolas. Então, esta educação inclusiva ela tem que estar no PPP de cada uma das escolas, tá? Declarando ali claramente qual é seu público-alvo, né? Quais são as deficiências que tem ali nos estudantes daquela escola, quais são os transtornos, né? Que há, se há superdotação, enfim, tá? Bom, aí a gente estava falando, né? Do público-alvo. Pessoas com deficiência, tá? Deficiência. Quem são as pessoas que têm deficiência? São as pessoas que têm algum impedimento de longo prazo, tá? Ah, eu quebrei a perna, eu vou ficar, sei lá, foi sério o negócio, vou ficar 3 meses andando com muletas ou 3 meses de cadeira de rodas. Isso não é considerado deficiência, porque não é de longo prazo, tá? Então, deficiência é um impedimento de longo prazo. Tem a ver com a natureza física, tem a ver com a natureza mental, tem a ver com a natureza intelectual ou com a natureza sensorial, né? Pode ser cego, surdo, enfim, tem que ter aí essa denominação para a gente ter clareza, né? E a gente tem que pensar também nas diversas barreiras que elas possam aí ser um impeditivo para a participação plena e efetiva nas escolas, né? E também na sociedade. Então, tem que considerar aí as deficiências, todas essas, né? Que a gente já falou, e considerar que isso tem que ser inclusivo não só na escola, mas na sociedade. Não basta a escola ter rampa, ter elevador, ter piso tátil, ter comunicação em braille, ter tradutor de libras. Não basta isso se na saída da escola a calçada é esburacada, não tem piso tátil, para atravessar a rua não há um sinal sonoro, enfim, um estímulo visual, né, para o deficiente auditivo, enfim. Essas mudanças precisam acontecer também na sociedade, tá? Bom, a gente estava falando, né, das pessoas com deficiência, então agora já ficou claro quem é que tem deficiência. Agora, quem é que tem transtornos globais do desenvolvimento? Transtorno global do desenvolvimento são aquelas pessoas que vão ter alterações qualitativas, ou seja, de qualidade mesmo, né? Nas suas interações sociais, na comunicação, que tem ali um repertório de interesses e atividades restrito, né? Então, só fica ali naquele mundinho, ou que seja de alguma forma estereotipado ou repetitivo, tá? Nesse grupo
algumas redes e algumas políticas incluem as pessoas com autismo e também com psicose infantil, tá? No estado de São Paulo, há esta separação, né, para dar a devida importância para as pessoas com transtorno do espectro autista, tá? Para não ficar aí esquecido, né, dentro dos transtornos globais, como se fosse tudo uma grande coisa, e não é, né? São coisas diferentes. Bom, além desses, né, transtornos, tanto global do desenvolvimento quanto do espectro autista, a gente tem também os estudantes com altas habilidades, né, ou superdotação. Esses aqui, né, altas habilidades e superdotação, eles vão apresentar e demonstrar, né, um elevado potencial por alguma área. Pode ser isolada, uma área isolada, ou por áreas combinadas. Pode ser aí um grande destaque intelectual, acadêmico, mas pode ser também uma pessoa que tenha uma liderança como característica hiperdesenvolvida, né? Ou psicomotricidade, ou para artes, enfim, altas habilidades com áreas específicas, né? Ou uma combinação de várias áreas. Bom, eles também apresentam pessoas, né, que tenham uma elevada criatividade, tá? E que aí vai agregar na aprendizagem, na realização ali das tarefas do dia a dia e do seu interesse. Então aí serão sempre extra, né? Eles estão sempre um passo além. Bom, tem também transtornos funcionais específicos, né? Que aí eles não são muito bem considerados como educação inclusiva, mas podem ser trabalhados e devem, né, no atendimento educacional especializado. Por exemplo, a partir do momento que ele se torna aí uma dificuldade ou um impedimento, que são os transtornos funcionais. E aí eles vão entrar, né, como transtornos globais do desenvolvimento, dependendo do nível. Por exemplo, a dislexia, a desortografia, a disgrafia, descalculia, transtorno de atenção, hiperatividade e alguns outros, né? Bem, você está vendo então, né, que a definição do público-alvo, ela tem que ser contextualizada, ela não se esgota, né, nessa categorização, e a gente tem uma gama muito grande para incluir aí dentro desse quadro de deficiência, de transtornos, de distúrbios e até mesmo de aptidões. De qualquer maneira, a gente considera que as pessoas se modificam e modificam a sociedade, né? E continuamente estão se transformando nos ambientes onde estão adentrando, né? Então, esse dinamismo, né, esse movimento, ele exige sempre uma atuação pedagógica voltada para uma situação de inclusão, e enxergando que há exclusão, né? Porque se você finge que não existe a exclusão, você acaba aí não tendo ações de uma escola verdadeiramente inclusiva, tá? E aí a gente precisa, né, enfatizar a importância de ambientes que sejam heterogêneos, que promovam a diversidade, que promovam a aprendizagem de todos os estudantes. Bom, a gente está terminando, mas é bom que a gente saiba, né, e entenda que a educação especial, ó, a educação especial, ela por si só é uma modalidade
Posso fazer um parêntese aqui? Bom, já vou fazer, né? Modalidade, tá? Para você entender o que é uma modalidade educacional, né? O princípio, né? Do que é modalidade. É todo aquele tipo de educação que a gente precisa modificar o currículo para atender, tá? Então, por exemplo, a educação especial é uma modalidade. Por quê? Eu tenho que modificar o currículo para poder atender meu público-alvo, que são pessoas com deficiência, pessoas com transtornos, altas habilidades, enfim. Mas é uma modalidade também a educação escolar quilombola, por exemplo, porque eu preciso modificar o currículo para aquela população específica. A EJA é outra modalidade, porque eu preciso modificar o currículo para atender às necessidades da educação de jovens e adultos, que é diferente de quem tem a idade regular. Percebeu? Então, modalidade é tudo aquilo que eu tenho que modificar o currículo, tá? Bom, de qualquer maneira, vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Que é educação especial. Então, vamos fechar aí o nosso parêntese e vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é educação especial. Se a gente está falando de educação especial, que é uma modalidade, essa modalidade vai perpassar todos os níveis, né? Então, ela vai abarcar todos os níveis de educação e vai abarcar também todas as outras modalidades. Por isso que ela é uma modalidade, mas que vai atender também a todas as outras modalidades, né? Porque ela realiza o atendimento educacional especializado, ó, o AEE, atendimento educacional especializado, que ela vai utilizar, né, neste atendimento recursos próprios deste atendimento e vai orientar os estudantes, vai orientar os professores a respeito da utilização de recursos, de materiais, enfim. E isso, para os professores, também lançar mão lá na respectiva sala de aula, tá? Lá no seu ensino regular. E o atendimento educacional especializado, ele vai elaborar e organizar recursos pedagógicos, acessibilidade, de maneira que quebre as barreiras, né? Então, o AEE, ele vai, ó, eliminar barreiras para que todos os estudantes possam participar, vai considerar as necessidades específicas dos estudantes, vai propor atividade que sejam desenvolvidas, né, de uma maneira diferente daquelas que são realizadas na sala de aula, tá? Então, ele vai eliminar barreiras, mas ele vai trabalhar também com atividades, ó, atividades diferentes das que tem na sala de aula, porque senão não teria sentido, não precisaria, né? Essas atividades, elas não são reforço escolar, tá? Não é recuperação, não é substituição daquilo que o professor tem que trabalhar na sala de aula comum. Ele pode ser até uma forma complementar da sala de aula regular ou uma forma suplementar, mas ele não está aí para substituir ou simplesmente reforçar, tá? Bom, o AEE, né, o atendimento educacional especializado, ele acontece por meio de programas, tá? Então, ele acontece por meio de programas, ó, programas de enriquecimento, tá? Um enriquecimento curricular, vai trabalhar aí com linguagens e códigos específicos quando se trata de comunicação, de sinalização, vai trabalhar aí com tecnologia assistiva, ajuda técnica especial, vai entrar em contato com outras secretarias, né, e fazer um atendimento alargado.
Este atendimento educacional especializado, ele tem que estar também lá no, a gente já falou agora, mas a gente vai falar mais um pouquinho, no PPP, no Projeto Político Pedagógico, né, na proposta pedagógica das escolas, e aí trabalhar com aquela realidade daquela escola, tá? Bom, em todas as etapas e em todas as modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado e está aqui no mundo para apoiar, tá? Então, o AEE está aqui também para apoiar, ó, apoiar. Apoiar o desenvolvimento dos estudantes, que vai acontecer sempre no contraturno, tá? Ó, no contraturno. Por quê? Nada do estudante sair da sala de aula regular para ir ali e receber o atendimento. Não. É no outro período. Se o estudante está matriculado na sala regular no período da manhã, no período da tarde ele volta para a escola ou para uma outra escola ali do polo para receber o atendimento educacional especializado, tá? Sempre no contraturno, no turno inverso ao da classe comum. E isso eu estava te falando, né? Tanto pode ser na própria escola, como pode ser aí num polo, num centro especializado que vai atender ali as escolas daquela redondeza, tá? Bom, para a inclusão dos estudantes surdos nas escolas comuns, no estado de São Paulo, há a educação bilíngue, ó, educação, e há inclusive escolas bilíngues, tá? Ó, educação bilíngue, tá? Bilíngue, por quê? Vai trabalhar com Libras, que você já sabe que eu já falei no vídeo de hoje, ó, língua brasileira de sinais, tá? Bom, trabalhando a educação bilíngue, Libras é a primeira língua dos estudantes, é a forma com a qual eles se comunicam. A língua portuguesa será sempre a segunda língua, tá? E sempre na modalidade escrita para os alunos surdos, tá? E tem que ter também o suporte, né? O serviço, não é só a educação bilíngue, mas tem que ter também, né? Os técnicos, né? Então tem que ter o tradutor, ó, o tradutor, o intérprete, né? Ó, o intérprete. Até porque o estudante ele pode estar numa escola na sala comum e aí tem que ter um intérprete de Libras para ir se comunicando com esse estudante e fazendo essa intermediação com o professor regular, né? Enfim, aí para esses estudantes a língua brasileira, né, de sinais é a primeira língua e a língua portuguesa é a segunda língua na modalidade escrita, tá? Bom, essa inclusão e esses intérpretes e esses tradutores, eles têm que trabalhar também com os demais estudantes da escola, para os estudantes ouvintes, né? Então, tem que ter essa oferta tanto na modalidade oral quanto escrita da língua brasileira de sinais, né, devido aí à diferença linguística e na medida do possível, né, vai aí trabalhando com os alunos surdos e ele tem que estar no mesmo nível de direito que os outros pares surdos e também se comunicar com as pessoas ouvintes, né? Então, transitando aí na escola regular de uma maneira tranquila, de maneira que esses tradutores e intérpretes façam aí esta ponte na comunicação.
O atendimento educacional especializado também é realizado mediante a atuação de determinados profissionais com conhecimentos específicos, né, de Libras, na modalidade escrita como segunda língua para a língua portuguesa, mas também tem uma outra população que são os cegos, e para eles tem o sistema, sistema Braille, tá? O sistema Braille, tem também o Soroban, e nesse AEE se ensina também, né? Não só Libras para os estudantes surdos, né? Mas também vai ensinar os estudantes cegos a usar o sistema Braille, vai ensinar, né, a utilizar a bengala, né, como é que essa criança, como é que esse estudante, como é que esse jovem, como este adulto vai se comportar utilizando a bengala, como ele se ambienta no espaço escolar, né, o mobiliário, enfim, essas orientações todas, né, de mobilidade. Para quê? Para que esses estudantes tenham uma vida autônoma, para que eles tenham a possibilidade de uma comunicação alternativa. E aí, durante aí, o desenvolvimento dos processos cognitivos, né, e também nesses programas de enriquecimento curricular. Também vai se adequar, fazer os ajustes, né? E até mesmo produzir alguns materiais didáticos e pedagógicos específicos, né? Podendo, inclusive, utilizar aí recursos óticos, não óticos, tecnologia assistiva, né? Tanto recurso que a gente tem hoje em dia à nossa disposição, né? Isso pensando aí nesses estudantes cegos, nos estudantes surdos, enfim, tem uma gama de possibilidades aí bastante grande. Bom, enfim, ainda faz parte dessa política de Estado disponibilizar esse instrutor, esse tradutor e intérprete, né, de Libras, bem como não é só esse, né, o tradutor e o intérprete que vai disponibilizar, mas também outros profissionais, como, por exemplo, o Estado de São Paulo disponibiliza monitor para auxiliar, né? Monitor, cuidador. Tá? Então, nas escolas também tem à disposição, né, monitor, cuidador, para os estudantes com necessidades específicas, né? Quer seja de atividades de higiene, de alimentação, de locomoção, ou outras que vão exigir aí o auxílio constante de uma outra pessoa no cotidiano das escolas. Bom, para atuar na educação especial, o professor tem que ter como base a sua formação inicial e continuada, né? Conhecimentos gerais para o exercício da docência, né? Aquelas habilitações que os professores têm, mas também conhecimentos específicos da área que for atuar, tá? Então, quando a gente pensa também, né, na formação, os professores também têm que ir participando das formações e das capacitações oferecidas pela rede estadual de ensino, né? Capacitando aí os profissionais da educação de um modo geral, não só os professores, né? Vai capacitando também o bibliotecário, o instrutor lá da informática, porque são todas essas pessoas que vão atuar com esses, com o público-alvo, né, da educação especial, com esses estudantes. Bom, em relação à vida escolar, né, considerando a matrícula, né, o ingresso desse estudante, né, então a matrícula, a transferência ou mesmo o encerramento dos estudos, né, tudo isso em relação aos estudantes da educação especial, eles vão
vai proceder da mesma forma, né, como acontece para qualquer outro estudante. Então, matrícula, rematrícula, né, no caso de continuidade de estudos, ou transferência para uma outra escola, ou um desligamento da escola, olha, parou, acabou, enfim, tudo isso tem que estar definido na escola, com regras muito claras. Isso tem que ser da mesma maneira que para qualquer outro estudante da rede, tá? Afinal de contas, eles têm o mesmo direito à matrícula que qualquer outra pessoa. Agora, quando houver transferência, aí a escola, além do histórico escolar, ela vai acompanhar uma ficha de avaliação pedagógica, né? Um relatório que vai informar a escola que for receber esse estudante, né? O seu grau de desenvolvimento. E é necessário que todos os professores que trabalhem aí com salas comuns, né? E na educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também o ensino superior, né? Mas estamos falando aqui mais da educação básica, né? Os professores, eles precisam se apropriar desses conteúdos e dessas competências necessárias para trabalhar com esse público-alvo, né? Com esses estudantes especiais, tanto na sua formação inicial, eles têm que ter bastante cuidado e atenção quando estiverem lá na faculdade, se preparando, mas também, principalmente, conforme eu estava falando, né, na formação continuada, né, na educação continuada. Classes que atendam apenas crianças com necessidades especiais, elas têm que ser regidas por professores habilitados. Ainda há esse tipo de classe, esse tipo de atendimento, está diminuindo, mas ainda existe e não dá para acabar assim de uma hora para outra, né? Porque senão você vai desassistir aqueles que já estão sendo assistidos. Mas nesses casos, o professor ele tem que ser habilitado na respectiva área da deficiência com a qual ele está trabalhando, tá? Bom, finalizando, o sistema de ensino do Estado de São Paulo, ele vai combater práticas seletivas e práticas excludentes. Então, é isso que você tem que ter em mente. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem essa proposta e é essa atitude de uma escola inclusiva de uma maneira muito acentuada. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, agradeço você que me acompanhou até por aqui. Beijo grande, bons estudos!